Olá a todos e a todas, meu nome é Aderlan Cardoso. Inicialmente eu queria agradecer ao Projeto Vínculo pela oportunidade de estar aqui conversando sobre o programa de estágio. Eu estou há 8 anos em escritório de advocacia, 8 anos e meio, e aí já incluído 2 anos de estágio, 1 ano e meio aí de assistente jurídico e os últimos 5 anos na advocacia propriamente dita. Então hoje a ideia é a gente conseguir conversar um pouco sobre o programa de estágio e dividir essa conversa basicamente em 4 pontos. No momento inicial, a gente falar sobre o momento para iniciar nos processos seletivos de programa de estágio. No segundo momento, a gente conversar um pouco sobre as características boas de um estagiário ou de uma estagiária. No terceiro ponto, a gente falar sobre avaliação de desempenho. E por último, alguma dica sobre o início do estágio e sobre o processo seletivo. As minhas ideias que eu vou compartilhar, claro, são ministradas pela minha experiência tanto do estágio como do advogado e tanto dos processos seletivos que eu participei e dos estagiários que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Tá? Então, indo para o primeiro ponto, sobre qual momento iniciar no programa de estágio. Eu costumo dividir isso, basicamente, entre o primeiro e o terceiro semestre, entre o quarto e o nono semestre e o 10º semestre. Por quê? Porque entre o primeiro e o terceiro semestre, para a maioria das grades curriculares aqui dos programas do curso de Direito em Brasília, não há muita matéria de direito propriamente dita. Então é mais difícil para o estudante conseguir um estágio, já que ele não vai conseguir ali dentro do escritório executar tarefas puramente de direito. Não é impossível, claro, que o estudante consiga nesse período. Geralmente, às vezes, no terceiro semestre é um ambiente melhor dentro desse período, mas é de fato um período mais difícil de conseguir um estágio. Entre o quarto e ali o final do oitavo, início do nono semestre, é um período padrão, digamos assim, mais fértil de oferta de estágio, em que os escritórios costumam contratar justamente porque a partir do quarto semestre as pessoas começam a ver na faculdade as matérias de direito e aí começa a ficar mais fácil a execução das atividades no escritório de advocacia. No final do curso, ali principalmente 10º semestre, é um momento mais difícil para a pessoa conseguir o estágio, principalmente se ela nunca fez estágio antes, e difícil por vários motivos. Eu elencaria aqui, por exemplo, muitas vezes os escritórios pretendem contratar a pessoa e nos últimos 6 meses ele não consegue desenvolver a pessoa ao ponto de adequá-la ao perfil do escritório, ao modelo de trabalho do escritório. E alguns escritórios que já mantêm um programa de estágio bem sistematizado, em que eles não conseguem, em períodos inferiores a 1, 2 anos, capacitar aquele estagiário da maneira que eles planejaram. Muitas vezes os escritórios já têm marca e querem deixar isso, por exemplo, registrado naquele profissional, naquele estagiário que vai ser um profissional da advocacia, então quer deixar ali que a base dele foi feita no escritório, então eles preferem ter esse tempo maior para conseguir trabalhar com o estágio. Então o 10º semestre já começa a ser um período mais difícil, mas também não impossível, tal como citei do primeiro ao terceiro semestre, porque às vezes no 10º semestre o escritório já pretende contratar um advogado júnior e a depender, claro, do seu desenvolvimento, da sua desenvoltura no programa de estágio, ali na entrevista para o programa de estágio, você consegue demonstrar que é uma oportunidade para o escritório ter você lá e que você vai conseguir se adaptar rapidamente. E isso, claro, sugere que você vai ser mais exigido na parte da entrevista, mas que ainda há chance sim de você integrar um programa de estágio. Então, de fato, do quarto ao nono semestre é um período melhor para que você inicie esse programa. No segundo ponto, o que eu queria colocar sobre competências e habilidades. Definido o semestre, mais ou menos, e ali o tempo para você pensar que já está apto ou não a começar o estágio, você começa a pensar no próprio estágio em si, tá? E o que seria bom para que se executasse dentro do programa de estágio. Concluída ali a fase do processo seletivo e você inicia no escritório de advocacia, é importante que você busque ter a iniciativa de ter uma conversa mais detalhada com o líder, com o advogado, com a advogada que vai coordenar a equipe. Por quê? Porque ali você consegue ter um pouco mais de ideia das atribuições que você vai exercer e quais expectativas mais específicas que o escritório tem sobre você ali dentro, porque isso vai te possibilitar
executar aquela atividade com mais zelo, com mais responsabilidade, que eu colocaria uma característica importantíssima do estagiário. Ter essa responsabilidade pelas tarefas que são passadas, ter essa responsabilidade de saber que o escritório toca casos reais mesmo, não é esses casos simulados que se vê na faculdade, e ali tem pessoas que dependem da atuação do escritório para as vidas dela, tem repercussão práticas importantes. Então, o estagiário, a estagiária, saber dessa responsabilidade dentro do escritório de advocacia passa a ser elementar para que ele consiga se manter na equipe integrado e dentro das expectativas que ambos esperavam. É claro que, sabendo então das suas atribuições, é legal que o estagiário dê mais um passo e consiga dialogar não só com a liderança, mas também com o restante da sua equipe. Claro, em alguns escritórios menores há um efetivo menor por características do próprio escritório, da demanda, e aí tem um advogado, uma advogada e somente um estagiário, e é importante essa comunicação com o advogado, com a advogada. Mas tendo uma equipe maior, é importante que você se conecte com o restante da equipe por questão de apoio, por questão de diálogo, por questões de que muitas vezes você vai apoiar numa atividade o estagiário ou estagiária, também vai ser apoiado, apoiada em algum momento. Então é importante para o desenvolvimento das atividades ter uma conexão entre a equipe. Então caminhar junto nesse momento é importante e é impossível sem que você tenha diálogo com as outras pessoas que compõem a equipe. Então um bom estagiário também tem que estar esperto, tem que estar esperta com a parte do diálogo. Fechando esses pontos, é importante também, eu diria, para o estagiário, para a estagiária, ter a noção de pensamento crítico, que vai levar automaticamente também à antecipação de demanda. É claro que é importante, como eu disse, que o estagiário consiga fazer as atividades que lhe são repassadas, mas em um determinado momento isso pode se tornar passivo. Tem que ser conservado, mas o estagiário pode dar um passo a mais para que, com o pensamento crítico que vai ser construído a partir do que você vê na faculdade, a partir da formatação que você vê dentro da sua equipe, tudo que você está aprendendo no dia a dia, você consiga sugerir soluções para a sua equipe, muitas vezes em relação à organização, um ponto que você vê que pode ser melhorado, teses jurídicas para os próprios processos. Então, assim, o estagiário nesse ponto pode ser um pouco mais ousado de levar para a sua liderança ideias novas, e aí ele ter essa atitude dentro dos processos, vai mostrar iniciativa, vai mostrar que ele é atento, que ela é atenta e que realmente está conseguindo acompanhar o ritmo do escritório. Isso vai ser importante para mostrar para o escritório que foi uma boa escolha e que aquela pessoa está realmente integrada à equipe. E junto disso também é importante uma parte dinâmica, uma parte principalmente de diligência. Toda vez que o estagiário faz um trabalho externo, ele tem que lembrar que ele ou ela nos tribunais, em fóruns, em reuniões, ele representa uma parte do escritório. Então ali ele tem que lembrar sempre do falar de um modo respeitoso, ter educação, ter um convívio respeitoso com todos ali que estão à sua volta, porque qualquer atitude boa, qualquer atitude ruim vai refletir não só nele, mas também no escritório que ele está ali representando. Então é importante que ele tenha essa consciência de saber que a partir do momento que ele está no escritório, que ele está exercendo uma atividade para o escritório, ele não tem só a imagem dele exposta ali. E ele respeitar também a equipe, respeitar o escritório em si, tendo uma atitude positiva em qualquer lugar que ele estiver, vai ser extremamente relevante para mostrar compromisso, para mostrar a lealdade aos processos, ao escritório, à equipe e manter integrado e conectado com o estágio e, enfim, com o escritório como um todo, tá? Esses pontos que eu acho importante, é claro, muitas vezes são pontos básicos, mas eu digo também que não é necessário ter nenhuma atividade complexa, nenhuma estrutura extremamente difícil de se entender para ser um bom estagiário, uma boa estagiária. Você tem que estar feliz onde você está. Claro, esse é um ponto extremamente importante, não tem como você desempenhar um trabalho bem onde você é triste, onde você não se identifica. Então ter esse ambiente no qual você se encaixa, no qual você se sente bem é importante, e a partir disso você buscar ali dentro se integrar e conseguir estar junto com a sua equipe, deixando ela num estágio melhor do que você encontrou quando você estava. Acho que isso é importante, mostra que você contribuiu, certo? E dentro disso, dentro de todas essas características boas, é claro que tem a avaliação de desempenho, que é o nosso terceiro ponto. Geralmente, quando fala-se em escritórios,
você pode ter duas avaliações de desempenho. A gestora, a intermediadora ali do contrato de estágio, por exemplo, CIE ou outra instituição congênere, tem a avaliação de desempenho que é enviada ao escritório para que seja analisada e respondida e remetida de volta à instituição. Geralmente, essa avaliação de desempenho se presta para quê? Se presta para que analise o cumprimento do contrato de estágio, o progresso do estagiário, ver se ele consegue cumprir as atividades que são descritas no contrato de estágio, basicamente ver se está tudo conectado ali com o que foi proposto inicialmente. Uma outra avaliação que geralmente há nos escritórios de advocacia e que eu sugeriria que os estagiários e estagiárias tomassem mais atenção são as avaliações que eu diria ali, avaliações internas, que podem ser escritas ou registradas no sistema do escritório ou simplesmente ocorrer via reuniões periódicas, quinzenais, semestrais, trimestrais, e aí vai depender de cada equipe. É importante, como eu já falei, você entender a dinâmica do escritório, que dentro disso você vai entender a dinâmica da periodicidade da análise de desempenho. Nesses pontos, acho que cada liderança nos escritórios vai tratar de uma forma diferente, é um ponto também relativo, mas que é importante para o estagiário, para a estagiária perceber nisso, a importância de ter atenção, de ter, dizendo assim, um ouvido bom para ouvir as críticas colocadas sempre, idealmente, de forma construtiva, para que ele consiga mudar alguma atitude ou algum procedimento em processo que não foi adequado à expectativa do escritório, para que também ele possa escutar ali a parte positiva, de elogios, de que ele realmente fez conforme o escritório esperava, e ali ele consegue ir adequando o seu comportamento e também, às vezes, até sugerindo para o escritório algum ponto que ele viu que pode ser melhorado, ou também expor as alegrias dele e os pontos positivos que tem feito ele melhorar cada dia no escritório. Eu acho que, acima de tudo, essa comunicação nas relações profissionais devem ser mantidas pelo estagiário com iniciativa, para que realmente ele não só espere uma comunicação do gestor, mas que, na medida do possível, ele possa retribuir também com alguma consideração que ele achar importante dentro da dinâmica do escritório. É sempre importante perceber isso. A avaliação de desempenho do escritório específica é mais importante não só pela possibilidade de crescimento do estagiário, por ser mais detalhada, por ser uma avaliação interna da pessoa que está diretamente na sua liderança ali do programa de estágio, mas também para que o estagiário, a estagiária possa corrigir os erros, possa perceber os pontos que ele tem que realmente melhorar, para que não leve, em uma última hipótese, ao encerramento antecipado do contrato de estágio, mas que sim progrida aí para uma futura contratação, uma evolução interna, a depender da estrutura do escritório. Então, é importante sim prestar atenção na avaliação de desempenho. Eu daria uma ênfase para essa avaliação interna. E por último, o que eu colocaria a respeito das dicas que eu teria em relação ao início do programa de estágio. Os períodos, mais ou menos, para você iniciar, eu já disse no primeiro ponto, e eu acho que o quanto antes você começar a ir atrás de um estágio vai ser importante. Você ter essa experiência em escritório de advocacia, mesmo para aquelas pessoas que querem uma carreira pública, de magistratura, de procuradoria, Ministério Público, essas pessoas conseguem na advocacia conectar mais a prática à teoria que ela vê na faculdade. Isso facilita entender os conceitos que ela vê na faculdade, que muitas vezes são muito abstratos, facilita ver como aquilo é executado na prática, perante os tribunais, tudo que ela vê na faculdade. Então, ela com certeza consegue ver o curso de Direito de uma forma melhor quando ela está no escritório de advocacia. Então, há sim uma distância entre pessoas que fizeram o curso de Direito e não fizeram o estágio das que fizeram. Regra geral, claro, mas eu vejo como algo importante o curso de Direito conectado ao estágio. E aí as dicas que eu daria também, noções básicas, assim, o óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, de ter atenção que o direito é ainda muito formal, então, na medida do possível, tem que se conectar a sua personalidade a esse ambiente formal do direito. Claro que todo mundo tem sua personalidade, é importante conectar isso ao direito, mas tentar adequar ali. Então, quando for para um processo seletivo de estágio, prestar atenção ali na vestimenta, estudar um pouco o escritório antes, ver quais matérias ele trabalha, ver se você se conecta com aquilo que o escritório está envolvido juridicamente,
ter essa preocupação na hora de escrever seus textos, com a gramática, com a formatação, seja a redação jurídica, ou seja uma peça processual que o escritório coloca. O estudante, o candidato, a candidata nesse ponto tem que lembrar que nem todas as pessoas que te avaliam estarão na entrevista pessoal com você. Então, muitas vezes a pessoa que te avalia vai só ler seu texto. Se é um texto muito bagunçado, aquela é a sua carta de apresentação para a pessoa. Então, não seria bom que você perdesse pontos com questões tão simples como a formatação de um texto. Então, prestar atenção de apresentar um texto bonito, uma redação sempre coerente, com aquele tema, prestar atenção na pergunta, prestar atenção no tema que foi proposto, para que você não escape, para que você responda adequadamente ao que lhe foi proposto. E que você também pense já naquele escritório que você vai se candidatar e que você possa ter noção também. Se você quer alguma área específica, se você já conseguiu definir na faculdade, se quer penal, se quer tributário, se quer trabalhista, ou se você está buscando um estágio mais para ter essa experiência prática, mais para ter a vivência de um escritório. Isso é importante em relação a banco de dados, por exemplo. Se você está pesquisando uma vaga somente em penal, um escritório que tem banco de dados não vai te deslocar, às vezes, para outra vaga que surgiu, em civil ou trabalhista. Então, desde o início, colocar essa questão, se você quer exclusivamente aquela área, ou se você preferir aquela área, mas toparia estagiar em outra, na entrevista ter essa comunicação é importante para que você possa ser, às vezes, alocado em outra vaga que possa surgir e que seja bom também para a sua experiência. Legal? Eu acho que essas são basicamente as ideias gerais que eu trouxe. E por último também, eu só colocarei aqui para aquelas pessoas que já iniciaram o processo seletivo para ir para escritório de advocacia e que não conseguiram, seria importante talvez você procurar já nesse tempo que ainda está vago, estágio voluntário em defensoria pública, porque são estágios que te dão uma experiência que os escritórios valorizam, tá? Então acho que vai facilitar que você consiga um estágio em escritório de advocacia futuramente, e também em projetos educacionais na faculdade, de grupo de estudo, iniciação científica, que você puder se envolver também, mostra iniciativa sua acadêmica que vai também refletir positivamente no processo de estágio. Tudo bem? Acho que são essas ideias básicas que eu queria compartilhar. Agradecer de novo ao Projeto Vínculo, a toda a equipe pelo espaço, e boa sorte a todos nos programas de estágio.